Quero cumprimentar o ministro, em primeiro lugar. Eu também acompanhei o discurso de posse dele, acompanhei atentamente toda a fala que ele partilhou com a nossa comissão, e ele demonstra, independente de pontos aqui ou ali, onde tenhamos naturais diferenças de opinião e que são saudáveis numa democracia, mas ele demonstra uma enorme responsabilidade, uma visão equilibrada do papel que a diplomacia deve ter na construção de um projeto de nação. O único problema que Vossa Excelência enfrenta, ministro, me perdoe a ironia, é ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Porque o problema central da diplomacia brasileira hoje, e, aliás, o problema central do enfrentamento à pandemia de coronavírus, é exatamente o fato do Brasil ser presidido por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem um conjunto de visões ideológicas que orientam o seu governo que trazem enorme prejuízo para o país. Por exemplo, este grupo que Vossa Excelência falou de trabalho da diplomacia da saúde, ele é excelente e a nossa Câmara Federal seguramente quererá participar deste grupo. Mas o problema é que, de novo, o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro, eles trabalham com uma ideia de ideologizar a pandemia. O vírus, eu já disse isso, presidente Aécio, em outras reuniões, não é nem de esquerda nem de direita. O vírus não é a favor nem contra governo algum. O vírus é uma doença que tem que ser enfrentada com ciência e com conhecimento. Eu vou passar alguns dados aqui sobre a situação dramática da vacinação no nosso país. O objetivo de vacinação brasileira é chegar a algo em torno de 320 milhões de doses, deputado Arnaldo Jardim, para garantir uma imunidade coletiva no nosso país. Em 100 dias de vacinação, o Brasil aplicou apenas 44.249.000 doses de vacina. O ritmo que o Brasil vem aplicando nos últimos dias, presidente Aécio, é em torno de 700.000 doses por dia. Se o ritmo continuar em 700.000 doses por dia, nós demoraremos mais de um ano, exatamente em torno de 390 dias, para chegar às 320 milhões de doses. Veja, ministro, o drama que nós temos que enfrentar e que a nossa diplomacia, a nossa Câmara Federal, tem que superar todos os entraves que Jair Bolsonaro significa nesta busca para que nós consigamos chegar neste ritmo de vacinação necessária. Eu vou ler uma frase aqui para o ministro. Esta frase é o seguinte: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. O presidente, se autorreferindo, dizendo Jair Bolsonaro, disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. Esta foi a fala do presidente da República, ao qual Vossa Excelência, ao governo do qual Vossa Excelência está servindo. Esta frase foi dita em novembro do ano passado. Eu quero esclarecer aqui que a Coronavac é responsável por 80% das vacinas que foram aplicadas no Brasil até o momento. Ministro, Vossa Excelência acha que esse tipo de frase do presidente ajuda ou atrapalha o Brasil e o enfrentamento à pandemia? Quero ler aqui duas frases absurdas. O chinês inventou o vírus. A vacina deles é menos efetiva que a dos americanos. Frase dita pelo seu colega de ministério, ministro da Economia, dita ontem que se eu fosse o presidente do Brasil, demitiria este ministro hoje mesmo. Quero lhe perguntar se o senhor acha que uma frase como essa, dita por Paulo Guedes, ajuda ou atrapalha o Brasil no combate à pandemia. Se esta frase ajuda ou atrapalha o Brasil a conseguir mais vacinas. E agora eu quero abrir aqui o meu WhatsApp, porque depois de mim vai falar o chanceler informal do país, que eu acho que, inclusive, atrapalha muito o seu trabalho, ministro. Ele é filho do presidente da República, é deputado federal eleito,
mas ele não deveria exercer este papel de chanceler informal. Isso atrapalha muito a diplomacia brasileira. Mas o que disse o nosso colega, deputado Eduardo Bolsonaro? Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma ditadura que preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas se o tivesse feito. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. Talvez o deputado Eduardo Bolsonaro vá pedir desculpas e vá retirar esta frase na fala que ele fará dentro de poucos instantes aqui nesta comissão. Então, o que eu digo, ministro, e eu que faço uma pergunta final a Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência, ministro Carlos Alberto França, e para isso contará com todo o nosso apoio, como Vossa Excelência pretende agir para impedir que o presidente Bolsonaro continue atrapalhando o esforço diplomático brasileiro para obter vacinas? E se puder também nos esclareça por que na sua opinião, o Brasil até o momento não tem nenhuma vacina Sputnik V disponível para uso no país? Por que o presidente Bolsonaro escolheu, quando entramos no COVAX Facility, que permitia a compra de 10 a 50, até 50% das doses necessárias para vacinar a população de um país? Por que o presidente Bolsonaro e o seu governo optaram por apenas 10% ao invés dos 50%? Então, estas são as perguntas de quem, como todos os brasileiros, quer encontrar os caminhos de vacinação mais rápida para o nosso país. Nós não podemos continuar discriminando vacinas, nós não podemos continuar agredindo países e nós não podemos continuar, por exemplo, impedindo que uma vacina com qualidade, usada em 62 países do mundo, continue impedida de ser utilizada no nosso país.